o apóstolo Paulo escreve, e, aliás, um parêntese. As cartas, elas são sempre contextuais, elas são sempre circunstanciais. As cartas não são falas universais. Nós, passados tantos anos, praticamente 2000 anos, tratamos esse conjunto de escritos que chamamos de Novo Testamento, esse conjunto de escritos que chamamos Velho Testamento, mais Novo Testamento, Bíblia, Palavra de Deus, nós damos um caráter de universalidade a esta revelação, o que tem a sua razão, claro. Mas a gente precisa entender que estas cartas de Paulo e todos os escritos bíblicos, eles nascem de uma experiência histórica muito localizada. Então, Paulo, quando escreve as suas cartas, ele está falando com um povo específico, com uma comunidade específica, para uma situação específica, e estabelecendo um diálogo específico. Os estudiosos dessa carta aos Colossenses dizem que Paulo está discutindo com o chamado misticismo do templo. A tradição judaica do misticismo do templo. Ele vai falar aqui, no capítulo 2, começando no verso 8, ele vai falar sobre filosofias vãs e enganosas, tradições humanas, adoração aos anjos, regras de não toque nisso, não coma aquilo, não prove aquilo outro. Ele fala de homens que têm visões e experiências de êxtase, de arrebatamentos, de uma desconexão com o mundo sensível, como se fossem para um outro lugar, enxergassem outras coisas. Isso é muito próprio do mundo bíblico. E ele diz, olha, estas pessoas estão dizendo que vocês precisam se submeter a regras, observar as festas, observar a lua nova, observar o sábado, observar as ordenanças da lei de Moisés. Ele está dialogando com o misticismo do templo e está dizendo, olha, não é esse o caminho da experiência de Deus. Não é esse o caminho da afirmação de Deus. Aqui nessa carta de Paulo aos Colossenses, ele está falando de uma religiosidade, de uma espiritualidade muito concreta, muito regrada, de asceticismo moral, de não toque nisso, não mexa naquilo, não vá em tal lugar, não se relacione com tal pessoa, não se vincule com isso. Mas ao mesmo tempo ele está falando de adoração de anjos, ele está falando de visões estáticas ou de êxtase. É desse misticismo do templo que o Paulo está falando, é disso que ele está conversando, dizendo, olha, vocês estão querendo afirmar a presença de Deus no mundo por uma tradição de religiosidade e por uma tradição de espiritualidade que não faz sentido. E não fazia sentido lá e não faz sentido aqui no nosso mundo. Quando a gente fala assim de um vazio de Deus, de que Deus nós estamos falando? Quando estamos falando que o nosso universo parece uma sala, que a gente entra na expectativa de se encontrar com Deus e percebe que a sala está vazia, de que Deus a gente está falando? Provavelmente nós estejamos falando de um Deus descrito como uma autoridade extramundo, que preside as circunstâncias, que interfere nas situações, que estabelece regras de comportamento moral e ameaça com punições aqueles que não se submetem às suas regras. Então eu vou repetir. Quando o nosso mundo, o nosso de hoje, está falando de um vazio de Deus, de um Deus que não faz sentido, de que Deus se está falando. Então eu vou repetir para você. Acredito que se está falando de uma autoridade extramundo, em algum lugar aí,
no mundo espiritual, no mundo metafísico, extramundo, uma autoridade extramundo, que não obstante o fato de ser extramundo, preside esse mundo, controla os acontecimentos desse mundo, de tal maneira que aqueles que creem nessa autoridade extramundo, que controla os acontecimentos desse mundo, explicam os acontecimentos desse mundo dizendo: Deus quis, Deus tem um propósito, por isso é que Ele fez acontecer ou deixou de fazer acontecer. Então é uma autoridade extramundo, que preside os acontecimentos desse mundo. Eu gosto de citar a expressão, que para mim faz muito sentido, um Deus que faz a microgestão do universo. Tudo que acontece, Ele fez acontecer. Tudo que acontece, Ele está controlando, porque Ele tem razão para fazer acontecer. E quando não acontece, Ele tem razão para não ter feito acontecer. E esse Deus, como uma realidade extramundo, que preside os acontecimentos desse mundo, Ele interfere nas situações da sua vida, da minha vida. Ele muda os acontecimentos. Ele mexe no resultado das coisas, nas dinâmicas de funcionamento do nosso mundo. É Ele quem muda o resultado de exame clínico. É Ele quem promove o desligamento de um profissional, porque tem um propósito. É Ele quem arruma emprego. É Ele quem recolhe uma vida. É Ele quem dá longevidade a outro. Ele vai interferindo. À medida que solicitado, à medida que invocado, à medida que se apresentam a Ele súplicas. Então Ele, que é uma realidade extramundo, presidindo os acontecimentos desse mundo, vai interferindo. Mas esse Deus, ele estabelece regras muito claras de como Ele quer que as pessoas vivam. E essas regras de isso pode, isso não pode, geralmente as pessoas chamam de pecado. O que é pecado e o que não é pecado. O que pode e o que não pode. O que é permitido e o que é proibido. E esse Deus extramundo, que preside os acontecimentos desse mundo, que interfere nas situações específicas da sua vida e da minha, e que deixou muito claro aquilo que é proibido e o que é permitido, Ele nos ameaça dizendo: se você não cumprir as regras que eu deixei, eu vou punir você, eu vou castigar você, e se você não prestar atenção, eu vou castigar você eternamente, eu mando você para o inferno. Então é desse Deus que nós estamos falando. Quando o meu mundo, eu não sei se esse é o seu mundo, eu estou escrevendo também para um mundo que eu vejo, o mundo com o qual eu convivo. Quando eu estou falando que esse mundo nosso diz que o mundo, que ele está vazio de Deus, é desse Deus. O Deus como autoridade extramundo, que preside os acontecimentos desse mundo, interfere nas situações e nos detalhes das situações, deixou claro quais são as regras de proibido e permitido e ameaça com punições. Esse Deus está cada vez menos popular. Esse Deus faz cada vez menos sentido. Essa caricatura de Deus faz cada vez menos sentido. É desse Deus que o universo está vazio. E quando essa expressão de religiosidade, de espiritualidade, vai sendo minada, surge um movimento de resposta, que a gente chama de fundamentalismo, que é a preocupação de afirmar com força, de afirmar com convicção e de maneira inclusive violenta, julgadora, condenatória, que sim, existe esse Deus e você tem que crer nele, senão você vai ser punido, castigado e condenado à perdição eterna. Então criam-se os sistemas religiosos de adoração e de veneração a esse Deus e essa realidade extramundo.
Criam-se as estruturas religiosas de celebrações ritualísticas, litúrgicas, de louvação a esse Deus, a essa coisa que está em algum lugar. Criam-se regras morais muito claras. E cria-se ao redor destas regras morais muito claras um conjunto de pessoas que pensam de si mesmas como guardiãs do nome de Deus e da vontade de Deus. E essas pessoas, elas se percebem como detentoras do monopólio dessa identidade divina na qual creem. E é essa religiosidade que se torna violenta, que se torna sectária, que se torna uma espiritualidade do medo, uma religiosidade da ameaça, do castigo, em que se fala muito de demônio, de diabo, se fala de gafanhoto, que se fala de praga, e que se fala inclusive da face feroz e irada de Deus. É essa religiosidade que ganha força justamente em oposição ao vazio de Deus afirmado no universo. E é mais ou menos essa religiosidade que está presente na carta de Paulo aos Colossenses, nessa tradição de Israel conhecida como o misticismo do templo. E que Paulo vai dizer que é uma religiosidade baseada em filosofias vazias, tradições humanas, superstições, adoração a anjo, e regras de não toque nisso, não mexa naquilo. E ele diz aqui no capítulo 2 da sua carta, que estas regras têm aparência de sabedoria, mas não têm eficácia e não têm poder. Que essa religiosidade estruturada de maneira ritualística, moralista, legalista e de experiências estáticas, experiências de êxtase, de ser possuído pelo Espírito Santo, é que essa espiritualidade, esse tipo de espiritualidade e esse tipo de articulação religiosa tem aparência de poder, mas não tem eficácia, porque não responde ao anseio, o dilema do coração humano. Esse tipo de religiosidade, que é cada vez menos popular e que recebe a força reativa daqueles que acreditam estar defendendo Deus, é esse tipo de religiosidade que não faz sentido, não faz muito sentido, ou cada vez faz menos sentido no nosso mundo. É estranhamente esse tipo de religiosidade que a gente poderia descrever como evangélica. E eu confesso para você o meu profundo conflito. Porque desse Deus, ou dessa representatividade de Deus, eu também sou ateu. E dessa religiosidade, eu também me distancio. E o faço, primeiro, por uma questão de experiência pessoal, não me faz sentido isso. Mas é claro que eu não baseio as minhas convicções, as minhas crenças, na minha experiência pessoal. Eu vou ler a Escritura. Eu vou ler o que creio ser a palavra de Deus. Eu vou ler o que acredito ser a revelação de Deus para nós. Eu vou ler as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para o novo mundo. E eu me surpreendo de maneira muito feliz e agradecendo a Deus, dizendo obrigado, Senhor, porque Paulo apóstolo escreveu uma carta para o novo mundo e talvez ele nem soubesse o quanto essa carta faria diferença nesse mundo que eu vivo hoje no século 21.
Talvez ele não soubesse quanta diferença a sua carta para o Novo Mundo, escrita à igreja de Colossos, combatendo o misticismo do templo de Israel. Ele não fizesse ideia de quanto essa carta me alcançaria no século 21 e quanto ela seria relevante, importante e que respostas maravilhosas e extraordinárias essa carta traria. Então eu leio a carta. Agora, eu sei o que você vai dizer e eu concordo com você. Nós não lemos a Bíblia Sagrada e nós não nos aproximamos da palavra de Deus de um modo isento, neutro. As nossas experiências de vida, as nossas experiências pessoais afetam, elas colocam em nós um óculos a partir do qual nós lemos a palavra de Deus. Então, eu quero dar a você uma leitura da palavra de Deus e você pergunta se faz sentido para você ou não o que eu encontro aqui. A primeira coisa que eu encontro é o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: o universo não é uma sala vazia de Deus. Não é. O universo não é uma sala vazia de Deus. Na sua Bíblia, um dos parágrafos mais essenciais é este de Colossenses capítulo 1, começando no versículo 15 até o versículo 20, quando o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Invisível é diferente de inexistente. Invisível é diferente de ausente. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, ele, Jesus Cristo. Pois nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, Jesus Cristo. E nele, em Jesus Cristo, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele, Jesus Cristo, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, tenha a primazia. Pois foi do agrado de Deus que nele, Jesus Cristo, habitasse toda a plenitude e por meio dele, Jesus Cristo, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A primeira coisa que Paulo diz é que o universo não é uma sala vazia de Deus. No universo está presente Deus. E Deus atende pelo nome de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é que o Jesus, crucificado e morto, ressuscitado ao terceiro dia, ele é antes, depois, é o primeiro, é o último, está acima, está abaixo, está distante, está atrás, está à frente, está a um lado, está ao outro, está no fundo, está na altura. Ele, Jesus, é o primeiro e o último, é o alfa e o ômega, ele é o fundamento, nele subsiste toda a criação, Jesus. E quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre a presença de Deus no mundo, ele usa essa expressão aqui maravilhosa, ele fala, ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. Olha aqui, deixa eu explicar para você por que eu estou dizendo que ele está discutindo com o misticismo do templo de Jerusalém e com o misticismo do templo das religiões de sua época. Porque os deuses tinham os seus templos. E quando você entrava no templo de um deus, o lugar mais importante era o lugar onde estava a imagem do Deus adorado naquele templo. E quando o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o que ele está dizendo é o seguinte, que o universo todo é um templo. E Deus está presente nesse templo. E Deus tem uma imagem nesse templo. E se você conhece a Bíblia, se você conhece a tradição de Israel, e se você, como os leitores hebreus do apóstolo Paulo, educados dentro da tradição do judaísmo de sua época, se você conhece a Escritura Sagrada, que nós damos o nome de Velho Testamento, quando a gente fala que Deus tem uma imagem dentro do universo, que o universo todo é um templo, e nesse templo que é o universo, Deus tem uma imagem.
É claro que você vai lembrar de Gênesis capítulo 1, que diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus nesse templo é o ser humano. E o que Paulo está dizendo é que o mais perfeito ser humano que esteve e está presente nesse universo é Jesus. Jesus é o humano perfeito. Jesus é o verdadeiramente homem. Jesus é aquele em quem a imagem de Deus está perfeitamente expressa, explícita, visível. O que Paulo diz, olha, Jesus é a imagem do Deus invisível, você não consegue ver Deus, por isso que você acha que Ele não está. Mas olhe para Jesus e veja, ali está Deus.